Olá, bom dia. São 8h16. Está começando a primeira edição do Senado Agora desta quarta-feira, 2 de setembro. O Congresso Nacional tem sessão marcada para as 11 horas. A pauta é extensa. Um dos itens é o projeto de resolução que amplia o número de relatorias setoriais para análise da lei orçamentária. Senadores e deputados também vão apreciar vetos da presidente Dilma Rousseff, totais ou parciais, a 26 propostas aprovadas pelo Congresso. São 7 vetos ao projeto do novo Código de Processo Civil. 3 artigos foram integralmente retirados do texto, entre eles o que permitia converter uma ação individual em coletiva. O projeto que dificultou a criação e fusão de partidos com menos de 5 anos de fundação também teve pontos vetados que serão analisados agora. Entre eles, o que permitia que, em caso de fusão de partidos, o parlamentar de uma outra legenda pudesse se filiar ao partido criado sem perder o mandato. Deputados e senadores também deverão analisar vetos parciais à Lei Geral das Antenas, aprovada em março, ao novo Marco Legal da Biodiversidade, que regulamenta o acesso ao patrimônio genético brasileiro, e ainda ao projeto de lei de conversão, que mudou as regras para a concessão do abono salarial. Entre os mais polêmicos estão o veto à proposta que estende o reajuste do salário mínimo aos aposentados, o da flexibilização do fator previdenciário e ainda o veto ao reajuste dos servidores do Poder Judiciário. A proposta aprovada pelo Congresso em junho concedia um aumento de até 78,6% aos servidores do Judiciário até 2017. O governo alega que esse reajuste teria um impacto financeiro de quase 26 bilhões de reais nos próximos 4 anos. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quarta-feira. Na Comissão de Infraestrutura, os senadores começam a examinar as indicações de diretores para o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. Em seguida, fazem audiência pública para debater a atual situação do Departamento Nacional de Produção Mineral. Na pauta da Comissão de Assuntos Sociais, um dos itens é o projeto que muda a CLT para proibir o trabalho de gestante da mulher que está amamentando em atividades ou locais insalubres. A Comissão de Desenvolvimento Regional se reúne para examinar, entre outros itens, o projeto que cria a Zona Franca de São Luís, no Maranhão. O Senado instalou nesta terça-feira um colegiado especial de parlamentares que vai propor soluções para a retomada do desenvolvimento nacional. A comissão vai se guiar pela chamada Agenda Brasil, que tem mais de 80 matérias escolhidas pelo presidente do Senado, com o objetivo de recuperar o crescimento econômico do país. Numa conversa longa que tive com a presidente da República, fiz questão de pedir o seu apoio para que essa agenda caminhe, para que nós possamos soltar a economia, como disse, desamarrar os pés da economia e deixar a economia andar. O presidente escolhido foi o senador Otto Alencar, do PSD. A vice-presidência vai ficar com o senador Romero Jucá, do PMDB, e a relatoria geral com o senador Blairo Maggi, líder do PR. A ideia é que o colegiado selecione projetos de lei promissores para a economia, unifique a tramitação deles e emita pareceres para que possam ser votados em plenário com agilidade. Espero que todos possam contribuir, nos ajudar para que realmente saia do papel alguma coisa que se transforme em soluções para os graves problemas brasileiros. Apesar da vontade do trio que vai comandar os trabalhos de começar a analisar os projetos o quanto antes, muitos parlamentares temem que haja uma possível distorção do processo legislativo. Quero só fazer uma pergunta. Se a partir de uma comissão como essa, nós não estamos atropelando o trabalho de todas as comissões especiais. Essa não é a primeira comissão especial que se forma em que um critério elementar, que é o da proporcionalidade entre os blocos, não é o critério que preside a formação da comissão. Isso não é nenhum demérito para quem ficou como presidente, relator, vice, pelo contrário. Mas acho que não é um bom caminho
que a gente continue a fazer. Qualquer outro projeto que esteja em outras comissões, na linha da fala do senador Paim, eu acho que só poderão ser trazidos para essa comissão depois que nós exaurirmos o pacote estabelecido pela Agenda Brasil. A ideia não é trazer qualquer projeto, é dentro do escopo do que está definido. Nós temos bons projetos aqui nas comissões, mas que eles têm demorado muito e às vezes essa avaliação que se faz da disputa política não deixa com que muitos projetos andem. Nós esperamos que nessa comissão da Agenda Brasil nós possamos tirar essa questão ideológica, a questão de disputas políticas e de fato pensar no país. Daqui a pouco, às 10 horas, a Comissão de Constituição e Justiça faz reunião e ela terá duas partes. Na primeira, os senadores sabatinam Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, indicado para ministro do Superior Tribunal de Justiça na vaga destinada a juízes dos tribunais federais. Na segunda parte, o colegiado examina matérias, entre elas o projeto que sugere a permissão de investimento estrangeiro na aviação civil e o que estabelece a obrigatoriedade da divulgação de dados das empresas que integram a administração indireta. E hoje também o Senado realiza a sessão temática de discursos no plenário às 11 horas para discutir o financiamento das Santas Casas de Misericórdia. Parlamentares da oposição se reuniram com o presidente do Congresso. Eles pediram que Renan Calheiros devolva ao governo federal a proposta de orçamento para 2016. A proposta que está no Congresso prevê um pagamento da despesa de juros em valores inferiores a desse ano. Isso não é crível, isso não é razoável, isso é zombar da inteligência dos parlamentares, é desrespeitar o Congresso Nacional. Além de outras fontes de arrecadação que estão previstas sem nenhum fundamento, e o governo principalmente não aponta de onde fará cortes. É preciso que se corte na estrutura do governo federal. Há mais de 10 dias que o governo anunciou a extinção de 10 ministérios e ainda hoje não temos sequer o nome dos ministérios que serão extintos. Então o governo brinca de governar, só que isso está custando muito caro para a sociedade brasileira como um todo e a oposição está dando uma última chance, pedindo a devolução da proposta orçamentária para que ela seja corrigida e tenha um mínimo de compatibilidade com a realidade. O orçamento vai ter uma tramitação normal, e cabe ao governo federal a proposta com relação à superação fiscal, do déficit fiscal. É evidente que nós vamos melhorar, qualificar o orçamento, o Congresso vai fazer o que for necessário para que nós tenhamos realmente um orçamento realista, verdadeiro. Se o governo entender que é o caso de aditar, propondo soluções para a superação do déficit fiscal, ótimo. O Congresso é que não vai tomar essa iniciativa. Outras duas comissões se reúnem na manhã desta quarta-feira. A Comissão de Direitos Humanos examina projeto que cria o subsistema do desporto indígena dentro do Sistema Nacional do Desporto. E será instalada hoje a Comissão de Juristas responsável pela elaboração de anteprojetos de lei para desburocratizar a administração pública brasileira, melhorar a relação com as empresas e acelerar a economia do país. A Câmara aprovou nesta terça-feira a medida provisória que libera verba de quase R$1 bilhão para os Ministérios do Desenvolvimento Agrário, da Defesa e da Integração Nacional. A maior parte dos recursos vai para ações na área de defesa civil, a cargo do Ministério da Integração Nacional, como aquisição de alimentos, distribuição de água em carros-pipa, construção de adutoras e recuperação de poços. O texto será agora examinado pelos senadores. Ficamos por aqui. No decorrer do dia, você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.